Olá, amigos do Professor Baroni. Eu gostaria de começar essa mensagem com um agradecimento especial para você que está acompanhando o meu trabalho, está me incentivando a seguir em frente, mas queria agradecer também a direção do Grupo Suno, que me permite trabalhar com pauta livre, tanto para elaborar vídeos para o canal do Professor Baroni e agora também para o canal do Thiago Reis, como para escrever e editar os livros da Suno Research. Felizmente, o meu trabalho não é pautado por metas de audiência e por metas de faturamento. Se fosse assim, eu já teria sido desligado da empresa há vários anos. A única coisa que a direção da Suno me cobra é para que eu entregue o meu melhor, e eu procuro fazer isso a cada dia que eu acordo e venho para o escritório trabalhar. Eu sou uma pessoa abençoada no Brasil, pois eu posso dizer que eu vivo de escrever e editar livros. E um dos livros que eu mais gostei de entregar para a Suno foi o Guia Suno Fiagros, que trata dos fundos de investimentos ligados ao agronegócio. Eu escrevi esse livro em parceria com o Tassiano Neto. O prefácio desse livro é assinado pelo deputado Arnaldo Jardim, que esteve à frente do projeto para aprovação do Fiagro, uma revolução no mercado financeiro, embora uma revolução silenciosa. E eu posso confessar que todo escritor que se preza, lá no fundo, ele tem aquela expectativa de ver o seu livro impresso, porque quem sabe daqui a 200 ou 300 anos, alguém poderá encontrar esse livro e saber que lá no passado existiu alguém com um determinado nome que ficará preservado na história. E é por isso que eu respeito tanto os autores antigos, e é por isso que eu sempre falo deles aqui no quadro Filosofando. Existem pessoas que consultam essas fontes históricas, mudam alguma coisa, passa numa roupagem nova e apresenta o conceito como novidade. Eu não faço isso, eu sempre procuro citar as fontes. E eu gostaria de falar hoje sobre um fazendeiro que era político e escritor na Roma Antiga. Ele se chamava Catão, uma pessoa de grande austeridade que defendia a agricultura como fonte de vida. Catão escreveu o livro sobre agricultura há 160 anos antes de Cristo. Esse livro é considerado a obra em prosa latina mais antiga da história. Você tem livros de poesia latina mais antigos, mas em prosa esse seria o livro mais antigo que foi resgatado na história. É um livro muito interessante, embora não tenha teor filosófico, mas funciona muito bem como um registro histórico de uma época sobre os primórdios da agricultura para grandes populações. A Roma Antiga foi a maior cidade do mundo antigo conhecido. E para alimentar tanta gente era preciso ter uma agricultura forte. Então, na região da Campanha, ao sul de Roma, até a região de Nápoles, haviam muitos fazendeiros. E Catão escreveu esse livro dedicado para eles. Ele ensinava, por exemplo, como escolher uma fazenda para comprar. Você nunca deveria comprar uma fazenda sem, obviamente, visitar o lugar, mas Catão recomendava que você fizesse várias visitas em épocas diferentes para poder avaliar o clima, o solo, a vizinhança. Se naquela vizinhança várias fazendas estavam sendo vendidas, não era um bom indício, mas se naquela vizinhança apenas aquela fazenda estava sendo vendida, é um sinal de que a fazenda teria potencial. Catão vai além, ele ensina como você pode montar uma fazenda, os equipamentos que você precisa ter, quantos colaboradores, e infelizmente naquela época boa parte dos colaboradores eram escravos, mas Catão ensina como cuidar bem dessa mão de obra. Catão descreve como construir certos equipamentos de auxílio para a produção agrícola. Ele tem uma parte do livro onde ele fala de receitas típicas das fazendas romanas. Existe uma receita de algo que eu interpretei como lasanha, embora ele não use essa palavra lasanha. Ele tem a receita de uma bebida que mistura vinho tinto com mel e água do mar. Eu fiquei imaginando como seria o gosto disso.
Ele ensina também a fazer algumas rezas para os deuses da mitologia romana para garantir que você tivesse uma safra boa. Ele também fala sobre o repolho, que seria um alimento excelente para corrigir o trato intestinal, e se você se machucasse, o repolho poderia servir como emplastro na sua pele para fazer a ferida sarar mais rapidamente. Enfim, para quem gosta da história da Roma Antiga, esse é um documento que vale a pena consultar. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Mas eu gostaria de citar uma passagem inicial que abre esse livro, porque é a partir dela que nós vamos discutir o assunto principal dessa mensagem. É verdade que obter dinheiro por meio do comércio às vezes é mais lucrativo, se não fosse tão arriscado, e o mesmo se aplica ao empréstimo de dinheiro, se fosse tão honroso. Nossos ancestrais defendiam essa visão e a incorporaram em suas leis, que exigiam que o ladrão fosse multado em dobro e o usurário em 4 vezes. Pode-se julgar por isso o quanto menos desejável era o cidadão que eles consideravam o usurário do que o ladrão. E quando elogiavam um homem digno, seu elogio assumia esta forma: bom lavrador, bom fazendeiro. Acreditava-se que alguém assim elogiado recebia um maior elogio. Nessa passagem, a gente pode perceber como o comerciante era visto na Roma antiga. Eu poderia dizer que é o especulador, aquele que compra por X e vende por X mais 20, por exemplo. Esse era o comerciante. Ele poderia ficar rico rapidamente, mas ele também poderia quebrar. Ele também fala do usurário. O que seria o usurário? Seria o agiota, aquela pessoa que empresta dinheiro a juros altos. Quando alguém era pego fazendo agiotagem, era condenado nos primórdios a pagar 4 vezes o valor do empréstimo. Em contraposição, Catão elogiava o fazendeiro, que era o empreendedor da época. Então você tem o especulador, o agiota e o empreendedor. E o empreendedor, na Roma Antiga, era o fazendeiro, que fornecia alimentos para a grande população daquilo que seria o Império Romano. E Catão continua a sua explicação. Considero o comerciante um homem enérgico e determinado a ganhar dinheiro, mas, como disse acima, é uma carreira perigosa e sujeita a desastres. Por outro lado, é da classe camponesa que vêm os homens mais bravos e os soldados mais robustos. Sua vocação é mais respeitada, seu sustento é mais garantido e visto com menos hostilidade. E aqueles que se dedicam a essa atividade são menos propensos a se sentirem descontentes. Por que eu considero o livro de Catão sobre agricultura uma obra importante? Porque ela demonstra que Roma construiu seu império não apenas com seu exército, que conquistava as regiões naquele entorno. Roma foi grande em função da agricultura. Não existe como uma nação ser realmente próspera e autônoma se ela não tiver uma agricultura forte. E esse é o caso do Brasil. O Brasil tem um grande potencial para se desenvolver economicamente. Para tanto, é preciso que o agricultor brasileiro seja cada vez mais respeitado. Se muita coisa evoluiu nos últimos 2000 anos, a medicina, a tecnologia, a forma de se relacionar com os deuses, porque os deuses romanos foram substituídos por deuses monoteístas, certas coisas não se alteram com o tempo. Sempre foi difícil você trabalhar com comércio, sempre foi arriscado. Sempre foi visto com ressalva aquelas pessoas que emprestam dinheiro a juros. Elas nunca foram as mais respeitadas nas culturas. Agora, quando uma nação respeita o empreendedor, o agricultor, ela prospera. E nós hoje podemos auxiliar esses empreendedores e agricultores via Bolsa de Valores. É muito difícil montar um negócio próprio, você sabe disso, mas você pode comprar ações das empresas que são prósperas e você pode participar do sucesso dessas empresas. E agora, em função dos fiagros, que são uma espécie de primo irmão dos fundos imobiliários, você pode tomar parte no investimento no agronegócio e respeitar, por exemplo,
a função dos agricultores brasileiros. E uma parte desse sucesso vai ser dividida com você na forma de rendimentos. Infelizmente, uma parte da classe política brasileira não vê os agricultores com bons olhos. Existe uma certa demonização do agronegócio por parte dessa classe política. E isso se reflete no meio universitário e acadêmico. Parte da universidade brasileira não vai com a cara do agronegócio. Mas nós vivemos num país livre. Nós podemos escolher respeitar ou demonizar quem trabalha no campo. Eu já fiz a minha escolha e é por isso que eu ajudei a escrever o Guia Suno-Fiagros. Eu gostaria de ter lido o livro de Catão sobre agricultura na época em que eu trabalhei no projeto editorial do Guia Suno-Fiagros. Eu teria inserido essa referência no livro. Quem sabe numa futura edição ampliada e comentada a gente possa fazer isso. Como neto de colonos que migraram para a cidade na terceira idade, eu quero reforçar para você, agricultor, para você, homem do campo, o meu respeito e a minha admiração. Já falei demais para uma edição do Filosofando. No mais, um grande abraço e até a próxima.